Aquilo que era ambíguo, aquilo que era dúbio, está ficando mais claro, está ficando concreto. Quando o grupo Coletivo Candeeiro e Marco Teles gravaram as faixas do álbum Grande Banquete e lançaram, surgiram muitas dúvidas, luzes se acenderam na cabeça dos seus ouvintes, principalmente na música Aue. Posteriormente, ouvindo outras faixas, as pessoas foram levando choques por causa da poesia, por causa da brasileiridade e também por causa do sincretismo, do paganismo ou até mesmo do politeísmo. O que a música sugere no seu cunho artístico? O que a música sugere como um plano de fundo à teologia bíblica? Então, as luzes foram se acendendo e aos poucos as peças do quebra-cabeça foram sendo montadas. Eu gravei um vídeo sobre a música Aue, gravei um vídeo sobre a intencionalidade, não porque eu conheço o coração deles e tudo mais. Quando eu falo sobre intencionalidade, é falando a respeito da bagagem, da trajetória, deles estarem inseridos nesse contexto cultural que abrange muitas coisas para não comporem uma música que tivesse duplo sentido. Por isso afirmei que a questão de frisar para as religiões de matriz africana nas suas letras foi intencional por causa disso. Então, existe um conteúdo concreto que me fez analisar que sim, foi proposital. Quando você ouvia a poesia, falava, nossa, que música bonita, mas chegava na parte do, na mesa tem tudo, tem rico, tem pobre, tem branco, tem negro, e para quem tem outro jeito, homem, menino, mulher, e para quem ainda não sabe o que é. Então, a gente perguntou, é uma apologia, é uma militância à ideologia de gênero? O que eles estão querendo dizer na verdade? Né? Então, essa dúvida ficou pairando no ar, muitas pessoas criticaram, muitas pessoas se posicionaram a respeito disso, alguns defendendo a cultura brasileira, a arte, relacionando o evangelho com a cultura, citando até textos bíblicos fora de todo um contexto. Mas fato é que, como eu disse, as peças do quebra-cabeça estão se encaixando. Saiu um fly recentemente onde ele e Victor Azevedo, aquele que disse que Jesus é como nós. Irmão, eu sei que isso pode assustar você, mas você tem o mesmo valor que Jesus. Ele mesmo, um herege, você já sabe. Ele e Marco Teles estarão trazendo um sermão, talvez seja o sermão do Grande Banquete, no caso do Marco Teles, aqui no Distrito Federal, em uma igreja inclusiva. Até o momento, o Marco Teles não se posicionou sobre isso e eu acredito que ele também não vai se posicionar, pelo menos por agora, enquanto não se estabelecer a estrutura confiável, igual foi em relação à música Aue e todo o álbum Grande Banquete, todo o sermão cantado, ele não se posicionou, compartilhou rios de outras pessoas defendendo, e quando já tinha um público legal, uma estrutura, ele veio, se posicionou e ainda fez um marketing em cima dos shows que eles farão aí posteriormente, passando na cidade do Brasil, convidando as pessoas a comprarem, a garantir um lugar no Grande Banquete ideológico. O que é uma igreja inclusiva hoje? O que é a teologia inclusiva? Basicamente, se tem a pessoa que tem um pecado. Quando a gente fala de igreja inclusiva, a gente já pensa nas pessoas LGBTQIA+. Então essas pessoas, elas não são homoafetivas, elas são homossexuais, ou seja, elas têm relações com pessoas do mesmo sexo. Dentro da igreja, recebe-se todos, porque todos são pecadores, tá certo? Então, o adúltero, o ladrão, o homossexual, só que no serviço a Deus, Deus exige santidade. Deus não tem qualquer relação com o pecado. E vale ressaltar mais uma vez, não quer dizer que o pecado de homossexualidade seja maior ou deva ser visto como especial diante dos outros pecados. Diante de Deus, ele não quer o adúltero, ele não quer o ladrão, ele não quer o homicida, ele não quer o homossexual, que pratique o homossexualismo. Quando essa verdade bíblica é traga para este grupo, eles não querem congregar aqui, não querem essa igreja. Para onde que eu vou? E aí é onde mora a teologia inclusiva. Eles negam todo o texto bíblico, eles negam a doutrina, a palavra de Deus, fazem a sua própria releitura dos textos bíblicos, superficializando, ignorando muitas coisas textualmente que o texto diz de forma literal e cabal. Eles ignoram e dizem, vocês podem vir, se vocês não serviram lá, se vocês não foram inclusos no hall de membros para trabalharem efetivamente no serviço litúrgico na casa de Deus, vem para cá porque aqui vocês podem não só se relacionar sexualmente, mas fazerem tudo na casa de Deus. Vocês são iguais diante de Deus, não importa quem vocês são. Essa é a visão, assim, de forma mais objetiva da teologia ou das igrejas inclusivas. Em Levítico, capítulo 18, versículo 22, que inclusive é um texto que eles usam muito para dizer que não era aquilo que Deus quis dizer, que a palavra não era essa, que se referia a não se deitar em uma cerimônia de prostituição cultural, enfim, são vários argumentos que utilizam para tentar invalidar a palavra de Deus, que não está só no Velho Testamento, mas está também no Novo Testamento. Então, Levítico capítulo 18, versículo 22 diz, não te deitarás com outro homem como se ele fosse uma mulher, porque isso é abominação diante do Senhor teu Deus. Vamos começar com o Pablo Massal. Como Marco Teles pregará em uma igreja inclusiva sem se atentar para a negligência, deixar de lado propositalmente um mandamento que o Senhor deixa na sua palavra e nas suas leis. No próximo capítulo, no capítulo 19, no versículo 17, fala o seguinte, olha, não odiarás o teu irmão no teu coração. Olha só, aí eles gostam dessa parte, né? Não vamos odiar o irmão no coração. E tá certo.
porém não deixe de repreendê-lo para que ele não venha sofrer por causa do pecado dele. Ou seja, a Bíblia diz para que nós não odiemos as pessoas, mas também para que nós não escondemos a verdade. Verdade nossa, a nossa filosofia, não. O que Deus deixou na palavra dele. Então a grande questão agora é, Marco Teles, vocês vão falar a respeito deste pecado que foi legalizado por causa de uma relativização da palavra de Deus, por causa de uma hipergraça que leva ao pecado. Vocês vão deixar de falar da palavra de Deus? A grande pergunta é essa. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, começando do capítulo 1, ele já começa falando a respeito da impureza sexual. O líder, acho que o pastor da igreja, Coletivando, que está comemorando 10 anos, onde o Marco Teles e o Victor Azevedo vão trazer o sermão, ele já pregou uma vez falando a respeito desse texto. E ele se referiu ao texto como não sendo um apontamento diretivo de Deus a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo, mas o compromisso do amor que cada um tem um para com o outro. Então, o pecado deixou de ser pecado se você fazê-lo sinceramente. Se você ama o seu companheiro, o seu parceiro, se a parceira ama a parceira dela, então o amor legalizou o pecado. Vocês estão confundindo as coisas. Olha a perversidade, olha a mistura de coisas que está acontecendo com aquela comunidade. Mas mesmo assim, Paulo é capaz de olhar para essa igreja e dizer assim, ó, eu me orgulho de vocês. Eu tenho amor por vocês. Eu me orgulho da relação que estamos construindo. Porque não se trata de orientação sexual, não. Se trata dessa graça revelada que muda a ética de todas as nossas relações. A nossa relação com a família, a nossa relação com os nossos parceiros. E nós vemos que a visão bíblica é diferente. O amor de Deus enfrentou as consequências do pecado. O amor de Deus venceu o pecado na cruz, mas não antes de ser crucificado. E agora, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo ele se coloca como escravo de Cristo. E infelizmente essa palavra escravo no Novo Testamento, apesar de aparecer muitas vezes, um erro de tradução que colocou a palavra doulos do grego e traduziu como servo, relativizou muito isso. As pessoas pensam que estão fazendo um serviço a Deus. Por isso a teologia é inclusiva, porque como servo nós podemos prestar esse serviço de fidelidade a Deus ou não. Tudo vai depender de como a gente está inserido dentro do contexto bíblico e depende se o contexto bíblico ele se amolda à nossa cultura. Se amolda, eu vou ser servo. Se não se amolda ao que eu quero, eu não vou ser servo. Só que a palavra doulos na tradução original, em quase todos os textos, ela tem o mesmo propósito, o mesmo significado. Fazer referência à pessoa citada como escravo, como doulos. E o escravo, ele não é dono de si. O escravo, ele tem um senhor. O escravo, ele não faz a sua vontade, ele faz a vontade do seu senhor. Quando nós fomos escravizados pelo pecado, nós não fazemos o que queremos, mas nós fazemos aquilo que o pecado nos impõe. Inclusive, o apóstolo Paulo se coloca como miserável, dizendo, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero eu acabo cometendo. Por quê? Porque o pecado me leva para isso, o que não quer dizer que estes pecados eles se tornem justificáveis porque a minha natureza ela é pecaminosa. E por que não, André? Porque nós temos o Filho do Homem, que certa vez, no livro de João, ele conversando com os fariseus, ele diz que os fariseus eles eram escravos. E eles, se apegando à lei, à tradição, disseram, não, nós não somos escravos de ninguém, nós somos filhos do pai Abraão, nós somos livres. E Jesus falou, não, vocês são escravos, sabe por quê? Porque vocês são escravos do pecado, o pecado é que domina vocês. Porém, no dia que o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E Jesus proporcionou isso na cruz do Calvário. Só que eles não só não o queriam antes, como também não o quiseram depois. Paulo escreve aos Romanos, dizendo que Deus entregou estes homens, essas mulheres, a todo tipo de abominação, inflamando-se contra si mesmo em seu corpo, porque eles negaram a Deus. Então, o que Paulo está dizendo é, eles queriam isso. Quando Jesus aponta os fariseus e mestres da lei como sendo pecadores, é porque Jesus está dizendo, eu estou aqui. Eu sou o Filho, eu sou Deus manifestado que vim trazer liberdade a vocês. Mas o fato é que vocês não querem ser libertos. E aí, quando eu falo sobre a liberdade, vocês dizem que eu tenho demônio. Quando as pessoas são fiéis à teologia bíblica, e não à teologia inclusive, eles dizem, eles são endemoniados. Eles não praticam o dom do amor, porque Deus amaria, Deus acolheria, Deus aceitaria do jeito que é. Muitos dizem, você pode exercer seu ministério do jeito que você quiser, como você é, porque Deus te aceita assim. E a grande verdade bíblica, e não incluindo uma filosofia cultural militante à Bíblia. A fidelidade à teologia bíblica, Deus não aceita a gente como a gente é. Se ele nos aceitasse assim, Jesus não teria vindo, pagado o preço do nosso lugar, morrido no nosso lugar, sido crucificado no nosso lugar para pagar uma dívida de pecado que nós tínhamos. Então, Deus não nos aceita como nós somos. Cabe dizer que o grupo LGBTQIA+, no sentido de pecado, do pecado, eles são supervalorizados, de maneira que eles acabam se vitimizando em seus próprios pecados. Uma novidade é que, para Deus, pecado é pecado. Deus não vai deixar a pessoa que foi ladrão um dia
não entrar no seu banquete, não entrar nas bodas, mas Deus vai impedir todo aquele que continua na prática do seu pecado. Deus não vai deixar que o adúltero entre no céu, Deus não vai deixar que o mentiroso entre no céu, Deus não vai deixar que o feiticeiro entre no céu, Deus não vai deixar que homossexuais entrem no céu. A pessoa não. A pessoa ela é bem-vinda na igreja, na congregação. Mas a palavra de Deus condena todo tipo de ação, de ato pecaminoso. E a grande questão, como eles se denominam congregacionalmente, é que eles são homoafetivos, querendo indicar um afeto por outras pessoas. A Bíblia não condena o homoafetivo. Eu sou homoafetivo. Eu amo parentes, homens, com afeto, com carinho, com cuidado, com zelo. Mas Deus abomina a prática homossexual, ou seja, a relação sexual, e para esconder isso, para legalizar isso nos textos bíblicos, aí tem que fazer todo um malabarismo. Só que se voltar para Gênesis, a identidade genealógica da criação de Deus, Deus criou o homem e a mulher e disse, olha, crescei e multiplicai-vos. Se não fosse esta a intencionalidade de Deus, criar pessoas de sexos opostos para juntos formarem uma família e crescer e multiplicar e povoar a terra, ele não teria feito, ele teria feito 2 mulheres, 2 homens, e diz, agora escolham entre vocês. Se você quiser ficar com ele, se você quiser ficar com ela, tudo bem. Mas não, porque Deus pensou nisso. Deus criou o homem com um propósito. Deus criou a mulher com um propósito. Por isso Paulo diz que eles se inflamaram deixando o uso natural. Que uso natural é esse? Genealógico, da Gênesis. Deus criou para este propósito, para crescer e multiplicar. Mas eles deixando o uso natural, inflamando-se uns contra os outros em seus próprios corpos. É por uma escolha, eles não creem em Deus. Quando estes pastores relativizam o texto bíblico, eles filosofam sobre uma realidade de alguém que não sei o quê, é simplesmente para negar a palavra de Deus. Nós podemos sim receber todo e qualquer tipo de pecador, porque nós também somos. Agora, o que não podemos fazer é normalizar o pecado por causa de uma condição de um grupo, seja A, B ou C. Deus quer a sua casa cheia, Deus quer um grande banquete, mas a palavra de Deus estabelece critérios. Arrependimento. Nós precisamos nos voltar do nosso pecado para Deus. John MacArthur escreve nesse livro que todos nós somos escravos, irmão. Você é escravo. Agora, a grande questão é, você é escravo de quem? Porque se você não é escravo de Jesus Cristo, você está sendo escravo do pecado. Se você deixar de ser escravo do pecado, você vai ser escravo de Cristo. Só que para a justiça de Deus, para boas obras, para bons frutos. Porque o escravo, ele não faz a sua vontade, mas a vontade do seu Senhor. Por isso, Cristo nos liberta do jugo do pecado. Na visão da teologia, inclusive, parece que o pecado deixou de existir. Cristo morreu na cruz do Calvário, agora o pecado não existe mais. Ele te aceita como você é. E cabe dizer que não. Quantas atrocidades nós temos na história do mundo depois de Cristo. Quantos pecados abomináveis. Porque Cristo nos libertou do poder do pecado. Se Cristo destruísse o pecado definitivamente, ele interveria. As pessoas diriam, sabe o quê? Que Deus não nos deixou fazer nossas escolhas. Que é a mesma narrativa do diabo. Que Deus é um tirano. Que Deus governava através da influência divina. E não. Deus governa com justiça. Deus governa com fidelidade. Então, para poder acontecer isso, cara, eles têm que negar o texto bíblico. Para chegarem a esse ponto, tem que negar o texto bíblico. Deus nos recebe como nós somos. Todos nós somos pecadores, mas Deus não nos aceita como nós somos. Nós somos transformados através do sangue de Cristo. E se o sangue de Cristo não nos purificou dos nossos pecados, do nosso comportamento abominável, então nós não estamos em Cristo, nós não nascemos de novo e nós não somos novas criaturas. Nós estamos usando Cristo, usando a palavra para dar vazão, para liberar o nosso pecado e colocando um rótulo de santidade aonde Deus não colocou, santificando algo que Deus não santificou. Então é isso que é importante dizer. Meus irmãos, nós devemos amar a todos, mas o amor ele é imbuído da verdade. O amor que mente para o outro não é um amor verdadeiro. Então você fala, olha, vem primeiro o amor. Não, eu te digo, vem primeiro a verdade, porque falando a verdade, você está amando. Então se as pessoas te chamam para a igreja dela, que é inclusiva, e você é um ladrão, por que não liberar então o roubo? Porque a Bíblia declara que é pecado. Por que não liberar o adultério então? Então o que faz sermos seletivos para algumas coisas e para outras não? Pecado é pecado. Roubar é pecado, adulterar é pecado. Se relacionar sexualmente com outra pessoa do mesmo sexo, diante de Deus, é abominação. Não é os homens que dizem, é a palavra de Deus que fala. Então você tem uma opção. Ou você aceita o que a palavra de Deus diz e permite que ela te transforme as suas ações pecaminosas, ou você relativiza, você superficializa para fazer as suas vontades. Você não é um escravo neste caso. Você
é apenas um servo que sai a hora que quer, volta quando quer, toma as decisões que você quer e serve da maneira que você quer. Nós somos escravos de Cristo. Por isso Paulo disse que ele é escravo de Cristo. Ele carrega as marcas de Cristo, do sofrer. Ele carrega as marcas de Cristo, de abrir mão do seu próprio querer, da sua própria vontade, para viver a vontade e a justiça de Deus. E nós, como escravos de Cristo, nós temos que nos colocarmos na mesma disposição, para sermos escravos de Cristo. Ele é o nosso Senhor, para a justiça, para a verdade, a retidão e para a vida eterna. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu like, comenta aqui embaixo com todo respeito o que você acha. As peças do quebra-cabeça estão se montando, não é verdade? Então, deixa aqui o seu comentário com todo respeito. Principalmente, se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para vocês. O YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregá-lo para muito mais pessoas. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.